Fala pessoal, mais um dia abençoado, graças a Deus. Esse tá vendo até meu bordão, né? De todo dia. Ai, mas glória a Deus. Muito feliz de estar aqui, mais um vídeo. Antes de mais nada, um abraço para todo mundo que está acompanhando, né, no WhatsApp. Uma mensagem, uma palavra de Deus todos os dias. Tem sido uma bênção, tem sido muito bom. Eu vejo o trabalhar de Deus todos os dias nas nossas vidas. E se você está aqui do nada, apareceu ou não está no grupo, saiba que aqui é um lugar onde o único e principal conteúdo é Deus. E vamos lá, né? Vamos para esse segundo vídeo. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho da minha experiência que eu vivi nessa caminhada cristã, e eu preciso compartilhar isso com você antes de dar uma longa caminhada na palavra de Deus ali, com histórias ou estudos que eu gosto muito. Mas antes de mais nada, eu quero tocar num assunto que é muito sensível e me machucou muito durante muito tempo. E eu acredito que muita gente sofre com isso também, né? Então, antes de mais nada, meu nome é Fernando, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou membro da Igreja CAP, tá? Sou casado, eu tenho um filhote lindo, maravilhoso, chamado Luan. E a minha história na igreja, a minha história com Deus, ela começou desde que eu era muito novo. Então, no primeiro vídeo eu já disse, né, que eu me batizei aos 7 anos. Eu tive esse grande contato quando eu era mais novo na igreja. E conforme minha vida foi passando, eu sempre dormi acreditando que o dia seguinte ele seria melhor. Mas nem sempre acontecia isso. Eu fui criado sim num lar cristão, fui batizado, tive contato com a igreja, lia muito a Bíblia, tinha bastante contato com teatro, cantata de Natal. Eu sempre fui muito aquela criança de igreja mesmo, né? Meu lar também, todo mundo estava naquele mesmo propósito. Só que de 9 para 10 anos, tudo mudou um pouco. Na verdade, mudou muito, né? Eu saí da casa onde eu morava, fui para longe da igreja onde eu congregava também, e eu acabei tendo novas experiências. Fui para um ambiente novo, eu vivi costumes novos, onde aqueles costumes cristãos que eu tinha aprendido não se enquadravam muito, não era muito certo. E conforme foi passando, eu fui vendo que na prática, o que aqueles ensinamentos que eu tinha aprendido, eles não funcionavam muito bem. E o que me deixou muito triste, porque quando eu tive essa mudança, uma coisa que eu não tive mais hábito, não se tornou uma coisa contínua, foi a ida às igrejas, né? A minha mãe ela parou de ir à igreja por conta de algumas situações, que eu não vou me aprofundar nisso hoje, mas que eu via que meus próprios parentes, eles viraram as costas, aconteceu muita coisa. E nesse meio tempo também, eu fui muito ferido, eu passei por muitas coisas dentro de casa, fora de casa. Pode-se dizer que eu tive bastante trauma e vivi bastante coisas difíceis. E quando eu pensei que eu já estava ali com meus 10, 11 anos, eu falei, cara, eu vou buscar a igreja de novo. Eu quero ter aqueles momentos bons, onde eu quero encontrar aquela paz que eu tinha antes, né? Porque apesar de passar por dificuldades, eu não vivia uma vida perfeita quando eu era mais novo, só que tinha Deus ali. Então, quando você tem Deus, pode faltar o que for, até alimento, que você vai estar preenchido. Então, eu acabava indo à igreja sozinho, mesmo. Algumas vezes eu ia com a minha mãe, outras vezes, na maioria das vezes eu ia sozinho. E cara, sempre que eu ia na igreja, que eu tentava me encaixar, que eu tentava me enquadrar, eu era silenciado.
né? As igrejas que eu frequentava, a maioria, ela não queria ouvir o que eu tinha a dizer. E eu era uma criança onde já era muito calado dentro de casa, eu era silenciado dentro de casa. E eu estava indo na igreja buscar uma ajuda, buscar uma orientação de alguém mais velho ou de algo espiritual de Deus na minha vida. E eu não tive isso. E uma das coisas que eu sofri na igreja foi que quando você é novo e você quer entrar, a igreja ela não te acolhe primeiro. Ela te fere, ela te machuca. Você tem que vir, mas é do modo que eu quero, é como tem que ser. Eles esquecem o que Deus fala sobre isso. Eu separei até um versículo aqui que ele se encontra em Marcos, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: os que têm saúde não precisam de mim, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. E aqui eu precisava de muita ajuda. Aqui eu tinha muito a falar, mas ninguém conseguia me entender ou me ouvir. As pessoas, elas arrumavam problema por pequenas coisas e, de fato, eu fui muito ferido pela igreja. E, em contrapartida, a vivência que eu tinha na casa da minha mãe, né, nesse novo lar, o meu padrasto ele já não era uma pessoa cristã. E, sim, ele tinha uma outra religião. E o que era mais triste nessa história é que ele, com todos os defeitos que ele podia acumular, né, de tudo que eu podia sofrer naquele lar, ele tinha atitudes que crentes não tinham, como ajudar o próximo, por mais que aquela pessoa te fizesse o mal, explicar o certo e o errado corretamente, e agir na prática, ser uma pessoa boa, e não só na teoria, coisa que eu não via nas pessoas que eram crentes e eram hipócritas. Elas poderiam estar na igreja, com roupa, a Bíblia embaixo do braço, mas não viviam isso. E isso foi me deixando muito triste, e me desanimou e me afastou muito. E eu fui me preenchendo de coisas do mundo. Nesse meio tempo eu fui me enchendo de coisas do homem. Além de tudo que eu vivia, eu era uma pessoa muito triste, uma criança muito traumatizada, vivendo uma nova realidade, não sabia nada da vida, não tinha preparo nenhum. E eu acabava fazendo muita besteira. Eu escolhia muitas coisas erradas e eu acabei quebrando muito a cara. Mas nesse meio tempo também, eu aprendi uma nova maneira de buscar Deus. Qual é essa maneira? Eu buscava Deus sozinho. Então, como eu já sabia da Bíblia, eu lia muito sozinho, eu buscava isso sozinho, eu tinha muitas orientações da minha mãe, sim, porque apesar dela não ir para a igreja, ela lia, ela buscava, a gente conversava muito sobre o assunto. Eu tinha esse contato direto com Deus na Bíblia, nos louvores também, mas ficava nisso. E quando veio o YouTube, eu via louvores e muitas pregações. Todas as pregações que eu ouvia, 80%, 90% era pelo YouTube. Uma das coisas para Deus, eu tenho certeza, colocar no meu coração de estar fazendo o vídeo, foi porque foi por aqui, por esse meio de comunicação, que eu ouvi falar de Deus. Muito mais do que nas igrejas dos bairros, próximos da minha casa, ou da igreja dos meus amigos, ou de igreja de conhecido. E conforme foi passando o tempo, eu tive um hábito, eu criei um hábito próprio. Eu escrevia, eu sempre escrevi muito para Deus. Eu amava salmos, por exemplo, e eu queria fazer daquela forma ali, contando para Deus o que eu vivia, e eu escrevia muito, era a única forma que eu tinha para me expressar. Eu não conseguia falar dentro de casa, eu não tinha voz em casa, eu não tinha voz na rua. E quando você cresce sendo silenciado, você acaba se tornando um rebelde, né? Ou, na visão dos outros, um inconsequente. Eu era essa pessoa, um rebelde inconsequente que xingava, brigava, fazia de tudo na rua, queria descontar em todo mundo lá fora o que eu vivia, né? E até pouco tempo, essa ferida nas igrejas foi uma realidade na minha vida. Hoje, eu vivo uma realidade diferente, porque graças a Deus eu encontrei uma igreja.
Eu encontrei nessa igreja pessoas que estavam dispostas a me ouvir, a me ajudar, a sentar comigo, me orientar, a orar. E o resultado disso sou eu aqui, lendo a palavra, buscando. O resultado disso é isso aqui, ó. Uma ótima e boa versão do Fernando. Diferente daquela versão onde era ruim. Como eu disse aqui, né? Sempre busquei a Deus sozinho, no YouTube. E por mais que eu tivesse esse contato, por mais que eu tivesse arrumado minha namorada aos 18 anos, por mais que eu ainda tivesse amigos, por mais que agora eu trabalho, eu tinha um vazio, eu era uma pessoa muito triste. E eu separei até mais um versículo aqui, que eu vou ler para você também. E eu era uma pessoa muito triste, muito mesmo. Eu era depressivo, eu não acreditava, eu já estava cansado. Eu já estava cansado de explicar para as pessoas o que eu tinha passado, o que eu passava. Chegou num momento onde eu estava tomado, preso nas memórias ruins da minha vida, onde a escuridão tinha tomado a minha cabeça por completo e eu já não via saída. Eu não acreditava mais no futuro que Jesus tinha para mim. Um futuro onde, sempre que eu visitava algumas igrejas, pastores profetizavam na minha vida, onde eu seria um canal de bênção, onde eu tinha um chamado pastoral. Eu já não acreditava mais, para mim já não era uma realidade, não tinha saída. E eu sempre tentei preencher um vazio que tivesse dentro de mim. E eu procurava algo para preencher. E eu acreditava muitas das vezes que eu podia encontrar em outra pessoa, seja na minha namorada, em amigos, ou em coisas da carne, né? Mas eu nunca consegui. E quando você ora a Deus e você busca, em algum momento você dá uma atenção à voz de Deus, Ele te responde, Ele fala contigo. E eu acredito que o que chamou minha atenção para Deus de uma forma onde Ele me resgatou do fundo do poço foi quando eu soube que eu ia ser pai. Nesse momento que eu soube que eu ia ser pai, eu falei, cara, realmente eu não aguento mais. Eu cansei. Mas pelo meu filho eu tenho que dar um jeito. Pelo meu filho eu preciso me reerguer. E como eu quero criar o meu filho num mundo melhor, eu preciso buscar a Deus para mostrar a Deus para o meu filho. Porque apesar de ter faltado muita coisa na minha vida, eu sempre senti que Deus estava comigo. Deus estava comigo em cada pregação do YouTube. Ele estava comigo em cada lágrima que saía do meu rosto. Ele estava comigo em cada momento onde eu queria falar e não saía palavras. Ele conseguia me entender. Eu precisava de pessoas que lessem a minha mente, decifrassem o meu coração, mas ninguém conseguia. E isso me deixou triste com pessoas, mas eu entendi que eu estava fazendo uma busca errada. Eu estava buscando algo em mim ou nas pessoas que eu só podia encontrar em Deus. E esse foi o ponto para virar tudo na minha cabeça e eu entender. Certa vez, eu orando muito a Deus, eu reconheci que Deus estava na minha vida em diversos momentos, em várias vezes que eu passei pelo vale, em várias situações. E Ele falou comigo através da palavra, que está em Josué 1, versículo 9. E eu dedico a você também, que está ouvindo essa mensagem, esse versículo. E diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E, cara, quando eu li isso aqui, eu fiquei, gente, Deus é maravilhoso, Ele responde, Ele fala comigo de verdade. E através da Bíblia. Ninguém falou para mim isso aqui. Ninguém tinha me falado do versículo. Fui eu e Deus. E por que eu estou dizendo tudo isso? Esse vídeo não é para você que está bem com Deus ou que consegue, ir à igreja, ouvir a palavra, vive uma vida boa. Esse vídeo pode servir para você, com certeza. É a palavra de Deus, é mais um testemunho.
Mas esse vídeo é principalmente para você que está machucado. Esse vídeo é principalmente para você que foi ferido. Eu não posso iniciar o meu ministério ou dar início às palavras de Deus, palavras que com certeza vão edificar pessoas, mas eu não posso iniciar sem recuperar aquelas pessoas que estão machucadas. Porque eu estava lá. Eu sei como dói. Eu sei como é ruim ficar sozinho. Eu sei como é ruim ser calado pela sua família, por amigos, pela vida, fazer um monte de besteira sem você querer, mas porque você está ferido. Quando você pega um leão ferido e você tenta ajudar ele, ele não vai aceitar ajuda. O leão ele vai te morder, ele vai tentar te matar, porque ele não entende ajuda. Então hoje eu estou aqui justamente para isso. Para falar com você que está machucado, que foi ferido, seja por pessoas, por alguém de casa ou pela igreja. E em nome de Jesus, eu te peço perdão. No nome de Jesus, eu peço perdão a você porque não foi Jesus. Não foi Jesus. Isso foi o homem. E o homem é falho. Então eu também quero dedicar a você um salmo que me ajudou muito, onde ele falou comigo, porque primeiro de tudo é o Salmo 27, eu acredito que ele é o meu salmo, porque eu nasci no dia 27. E esse salmo falou muito comigo e eu peço que você se acomode no seu lugar agora e escute. Porque isso aqui foi uma oração muito forte minha. E eu quero ler para você agora. E o Salmo 27 diz assim, de Davi: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Eu não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa. E o que eu quero é só isso. Que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança, no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria. Oferecerei sacrifício no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeite este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos, que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nessa vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Então, esse salmo ele é muito forte. Ele foi uma oração muito forte minha durante muito tempo, ainda é hoje. E que você possa entender que não é o seu fim. Seja forte e corajoso. Deus, Ele te chama hoje de volta. Ele quer uma comunhão, um íntimo contigo. E antes de mais nada, se você foi machucado por pessoas, pela igreja ou por alguém, em nome de Deus, saiba que não foi Ele. Deus, Ele te ama, Ele quer você perto, no íntimo. E que você guarde Josué 1:9, seja forte e corajoso. E guarde esse último versículo do capítulo 27 de Salmos. Esses últimos dois, né? Estou certo de que verei ainda nessa vida o Senhor Deus mostrando a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Que Deus possa ministrar melhor no seu coração. Que você possa ter um encontro com Deus. E que Ele responda as suas orações e você perceba que você nunca esteve sozinho. Ele sempre caminhou contigo em qualquer situação.
e fique com Deus. Assim eu fecho esse vídeo e até a próxima. Um abraço.